Santos e Marco Leone. Programa Inacreditável. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Inacreditável aqui na sua rádio Vibe Mundial FM. Hoje um programa que eu dedico ao meu grande amigo Oséias Araújo, que faz aniversário. Parabéns, Oséias. Sei que você está na nossa escuta aí. Seja muito bem-vindo. E gostaria de dizer aqui da nossa tristeza, porque morreu Dalmo Pessoa. Dalmo Pessoa, que era um amigo pessoal, um amigo da imprensa, um jornalista das antigas, daqueles que gastava sola de sapato para apurar a notícia, ir atrás de documentos. O Dalmo realmente vai fazer muita falta para a imprensa do Brasil. Vocês devem estar acompanhando pelo Facebook, acompanhando pela internet, e estão vendo esse apresentador de maneira estranha com óculos Ray-Ban. Justificado, claro, porque eu fiz uma cirurgia aqui no meu olho para tirar aquele cisto que me incomodava já há algum tempo. Queria agradecer a doutora Milena Vasconcelos, de mãos de fada, hein? Se não fosse ela, eu não teria como estar aqui hoje nesse programa. Eu quero dar o meu boa noite aqui. Marcelo Santos vai chegar um pouco atrasado, ao Marco Leone. Boa noite, Paulinho. Boa noite, doutor Paulo. Muito obrigado. Hoje um programa especial falando de saúde, vai ser muito bom. É isso aí. Bom, nosso convidado de hoje é Paulo Saldiva, doutor Paulo Saldiva, professor titular de patologia da USP, membro da Academia Nacional de Medicina e da Academia Brasileira de Ciências. Em meio a diversas atividades acadêmicas, o doutor Saldiva ainda encontra tempo para participar, eventualmente, do Jornal da Cultura. Muito boa noite, doutor Paulo, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui, Paulinho, Marcos. É inacreditável que eu esteja aqui, né? Por isso que o nome do programa, né? Vamos ver se eu consigo justificar a minha presença aqui. E estamos aí, vamos para frente. Legal. Doutor, já que nós estamos vivendo esse período de pandemia, de Covid, eu verifiquei que o senhor fez uma pesquisa com outros médicos, né? E acabou percebendo que nas vítimas de Covid, que todo mundo fala que do problema pulmonar, que é o mais o que ocorre com mais frequência, mas o senhor andou constatando muitas mortes por conta de problema de cardíaco, problema do coração. É muito relevante esse número, como que ocorre isso? A maioria dos casos, Paulinho, é a forma que a gente conhece, doença respiratória, agressiva. O vírus tem uma chave que abre muitas portas, mas ele não fica só no pulmão, ele acomete praticamente todas as células do organismo. E então, em uma das células que ele pega, todo o vaso nosso é revestido por uma célula especial que impede a coagulação, que protege, mantém o sangue fluido, ela ajuda muito a isso. E quando essa célula fica doente, esse mecanismo de controlar a coagulação se altera. Quando acontece isso em vida, a gente chama de trombose. Uhum. E dependendo de onde entupir, vai faltar sangue. E quanto vai faltar sangue, vai obstruir o fluxo de sangue. E isso, se acontecer no cérebro, no coração, pode dar complicações grandes, inclusive às vezes no próprio tubo digestivo. Então, uma fração pequena desses pacientes, eles cursam também com um componente trombótico muito grande e além então das manobras respiratórias, tem que eventualmente dar uma anticoagulação a partir de alguns marcadores clínicos que você tem. Então, é uma coisa para fazer em hospital e sob controle, porque anticoagular não é bom. Tanto que as pessoas que nascem sem a capacidade de coagulação têm problemas sérios durante a vida. E todo paciente de Covid, ele tem trombose? Porque falava que todo paciente de Covid tem trombose. Muitos indivíduos com infecção sistêmica têm trombose. Quando você aperta o botão acelere, também você põe o botão trombose. Né? Os dois mecanismos dialogam e um retroalimenta o outro. Mas no Covid é um pouquinho mais do que a média. Por exemplo, no H1N1, que foi aquela epidemia da gripe suína de 2009,
a gente detectou que mais ou menos metade dos pacientes tinham tromboses em pequenos vasos pulmonares. Uhum. Nesse em torno de 82, 83. E você vai ver trombose em alguns ramos muito importantes das coronárias e também de artérias cerebrais. Então, alguns pacientes fazem AVC, ou sangramentos cerebrais, e isso compromete muito. Quer dizer, já é uma doença que, quando grave, ela tem uma complicação. Daí você complica ainda mais. Então, você às vezes tem que prevenir antes que esse fenômeno aconteça. Uhum. Leone? Doutor, a patologia aí, né, é muito interessante, estudando um pouco, nos preparando, a base científica da medicina está na patologia, né? E eu vi que uma das pesquisas aí que o senhor fez, se especializou, tem a ver com o meio ambiente, Paulinho, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho para nós dessa relação entre a saúde e meio ambiente. Praticamente, Marco, se você considerar o meio ambiente tudo, um ambiente cultural e tal, social, econômico, físico, é muito importante. Por exemplo, só de poluição, que é um fator, morrem por ano cerca de 7 milhões de pessoas. Mais do que malária. 7 milhões. 7 milhões. Dessas, 600 mil são crianças. Então, isso no mundo inteiro? No mundo inteiro. Tá. Na cidade de São Paulo, então poluição mata, doutor? Muito. Ela tem muitos dos componentes do cigarro. É lógico que ela é menos que um cigarro. Em São Paulo, quando você olha o pulmão das pessoas que falecem, você pode ver é uma espécie de tatuagem daquela fuligem. Aquilo que está na testa que você tira, ela deposita no pulmão, faz uma inflamação e fica lá tatuando, assim como o cigarro faz. Então você tem fumante e não fumante. Então você pode comparar fumante com não fumante. E em São Paulo você fuma sem ter escolha 2 a 3 cigarros por dia. Mesmo quem não fuma. Mesmo quem não fuma. Quem tiver no trânsito. Quanto mais tiver no trânsito, a 0,75 cigarros por hora de trânsito que você pega. Independente de ele estar perto do cigarro. Eu vi uma entrevista do senhor falando isso. Uau. E só que a diferença é o seguinte: o fumo é muito grave, mas pega 10% da população. A poluição é menos, mas pega todo mundo. E nesse caminho, passa por gestante que está gestando o feto, passa por indivíduos idosos, passa para aqueles que têm história de câncer. E aí, tudo que está na caixa do cigarro, porque existe uma semelhança muito grande entre o combustível queimado, até madeira, até biomassa. Vamos lembrar que cigarro é folha queimada. Uhum. Ele tem muita semelhança. Então você fuma um pouco. Então hoje a poluição do ar está relacionada com morte precoce por infarto, AVC, pneumonia, baixo peso A1C e câncer de pulmão. Com nível máximo de certeza. Mas tem temperatura, tem obesidade, porque a gente nasceu para... Como a gente apostou na cabeça e não no músculo, a gente não é páreo para bicho nenhum. O Sapiens, é muito caro manter um cérebro. Então você tem que... Você era caçador-coletor, né? Você tinha que caçar o que os outros bichos deixavam, caçar pequenos animais. Você tinha que andar e ter uma dieta variada. E como não tinha muito, a gente se tornou uma máquina de absorver. Você tem mais ou menos 2 quilos de bactéria no intestino para ajudar a transformar celulose e comer vegetais. Então nós somos um bicho que absorve que nem um negócio. O que era vantajoso no passado, nos últimos 30 anos deixou de ser vantajoso, porque você não tem problema de ter gordura, acesso a gordura, açúcar e sal aos montes, né? A criança já vai acostumando, porque você leva teus filhos para o supermercado e tem um brinquedo dentro de um chocolate ou de um salgadinho, então você vai montando um repertório de sabor esquisito. Você já não anda mais como os caçadores-coletores. Todo o nosso emprego você se locomove em 4 rodas, seu carro tem 6 pneus, como eu sempre digo. Sim. 4 no chão, o step na sua cintura. O teu trabalho hoje, ainda mais agora na pandemia, o que é? Você ficar digitando, dando um enter e parado. E com isso a gente ganhou de presente a obesidade, o diabetes e todas aquelas outras coisas. Então, a questão ambiental hoje, tanto para doenças... E as febres? As febres, como a gente tem agora, é fruto da aglomeração urbana, da mobilidade, porque o vírus viajou, esse vírus pôs o mundo em joelho em 4 semanas. É verdade.
Porque ele viaja, por exemplo, a gripe espanhola demorou 4 anos para fazer uma pandemia. Porque não tinha avião, não tinha... E era movimento de barco, Uhum. foi movimentação de tropa da Primeira Guerra Mundial. O cólera foi um século, porque era o comércio britânico. Então, agora não, você teve 2 grandes pandemias no século XX, que foi a gripe espanhola em 1918 e a asiática em 57. No século XXI, nós tivemos o SARS, o primo desse vírus que está circulando na China. Sarampo. Depois o MERS, que é do Oriente Médio, em 2012. Antes teve o H1N1 em 2009 e agora o SARS-CoV-2 em 2019 e 2020. Quer dizer, nós passamos de 2 pandemias no século passado, por século, Uhum. para 2 pandemias por década. Nossa. Porque as pessoas nunca tiveram tão juntas, as cidades cresceram, se amontoaram, foi todo mundo junto em eventos públicos. Então, o vírus que se transmite entre as pessoas, ele encontra um prato cheio. Da viagem de avião. Esses impactos do meio ambiente, o senhor falou dos grandes centros de poluição, isso acaba afetando mais, assim, onde tem mais essa gentrificação ali, ou também afeta muito a periferia, o interior? Isso hoje está meio equilibrado ou é pior para quem mora numa cidade grande como São Paulo, por exemplo? Saúde mental, sem dúvida, é pior. Quanto maior a cidade, maior a taxa de ansiedade, depressão e esquizofrenia. E dá para entender, né? A loucura que você vive. Você dorme pouco porque você tem que acordar mais cedo e vai chegar mais tarde. A poluição luminosa, para você dormir, o cérebro descansa sonhando. Você precisa secretar um hormônio chamado melatonina. Uhum. Melatonina é um hormônio que começa a ser secretado depois de 2 horas que a tua retina descansa. Quantas horas o nosso ouvinte ou nós passamos no escuro por dia? Você leva o sol para a cama, numa tela. Você fica... Então, com isso, você não tem tempo de... E dorme picadinho, muitas vezes, né? E quebra a fase profunda. Quantos que estão ouvindo a gente já acordaram à noite... ansiosos, lembra de uma coisa, abre a agenda para marcar para não esquecer no dia seguinte. Verdade. Faz mal, né, doutor? Isso é uma coisa. E as relações afetivas, Marco? Numa cidade pequena, você tem um papel. Aquele é o fulano, filho. É chato porque se você fizer uma bobagem, você fica marcado para sempre. Sim. Mas na hora que você precisa, você tem uma rede de solidariedade. Nessa cidade... Quanto maior a cidade, você monta uma na tua família, depois você vai para a escola, monta outra, depois você vai para o colégio, monta outra, depois você vai para a faculdade, monta outra, vai para o emprego e vai fazendo e desfazendo. E chega uma hora que você se aposenta. Só que você se aposentava com 60, 65 anos, que era a expectativa de vida quando fizeram as leis do trabalho na década de 30. Agora não. A dona Benta, do Renato Vizinho, quando ele descreve aquela, no primeiro capítulo, era uma senhora que estava lá meio sozinha e que tinha mais de 60 anos, porque naquela época as mulheres viviam 56. Expectativa muito menor, né? Agora você tem que fazer uma previdência de dinheiro e uma de sonhos, de reencontros, de você poder construir teu espaço e refazer porque cada um foi para um canto, né? Sim, sim. Ou então fazer novas. Doutor, é exagero dizer que por conta principalmente dessa pandemia do Covid, que a medicina evoluiu rapidamente como nunca evoluiu na história, com relação à pesquisa, com relação a todos se unirem no mesmo objetivo de trazer a vacina, de entender o que está acontecendo com o vírus? Todas as grandes catástrofes deixaram saldos extremamente positivos para a saúde. Uhum. Todas. Na hora que você sai e tem que resolver, aquele cabeção que nos deixou fraco fisicamente, a criatividade é posta para funcionar. Então, sem dúvida, mas, por exemplo, pega o caso do HIV. Nunca se avançou tanto em imunologia. A imunologia que a gente conhece hoje foi por causa do HIV. Do HIV. Sim. Né? Antes, as manobras de manutenção de vida, aquele resgate que está na rua, ele começa na Segunda Guerra Mundial, levando o hospital para o campus e mantendo o indivíduo vivo. Uhum. Antibiótico, a penicilina só começou a ser produzida porque havia muita infecção
no fronte do Pacífico. Os Estados Unidos começou a produzir. Então sempre houve esse ganho, né? E agora também extraordinário, com redes, inclusive pela magnitude econômica. O problema é o que vai ficar depois. Porque eu não quero ficar dando aula de coisa, mas o que você tem que fazer é o seguinte: por que você tem gripe e no ano seguinte você já tem incorporado na vacina do ano seguinte o vírus que circulou no ano Uma passado? nova assinatura, né? Então você renova, você produz uma vacina diferente todo ano. Por quê? Porque você tem uma linha, um conhecimento. É bom negócio vender vacina para a gripe, porque o vírus muta muito. Uhum. Então a vacina passa a ser uma commodity rentável. Esse que não muta muito, o SARS-CoV, ele tem algumas enzimas de reparo. Isso é uma bobagem. Então ele tem mutações que demora 5, 6 anos. Quando você acabou de fazer a vacina, não tem para que vender, porque o surto já acabou. Então, ou seja, você vai ter que ter estruturas que vão ter que produzir vacina para esse tipo de de beta-coronavírus, e também para os outros que certamente virão. Certo. E manter isso funcionando a fundo perdido. Isso já é uma coisa diferente. Sim. O ter vacina também não significa que vai funcionar. Você tem vacina boa para sarampo, para poliomielite, e continua rodando, porque alguns estados, países, não contêm estrutura para aplicar nos seus habitantes, e outras pessoas não querem por questões culturais. Sim. Então, a gente está começando a depositar uma importância nas vacinas, e nesse desenvolvimento de vacina que cresceu como nunca. Você tem toda razão, como nunca a vacina evoluiu. Em tempo, rapidez e tal. Mas, primeiro, vai ter algumas decepções, porque nós estamos testando várias, umas vão ser melhores que as outras, e se você foi sorteado e caiu com uma ruim, você vai ficar meio triste. A segunda ela vai chegar para todo mundo, e a que preço? Ela vai ser alguns países já estão comprando uma vacina que você nem sabe se funciona direito e já guardando, passando na frente dos outros. Até por questão política, o cara quer soltar primeiro que o outro, perto de eleição. Tira foto com a vacina mostrando, né? Exatamente. Dizer, antigamente era inaugurar a fonte luminosa, agora passou a ser vacina, né? Quer dizer, essa parte dessa infecção tem um vírus que tem o citomegalovírus, que é normal, e o sintomegalovírus, que todo político tem. Ele é meio megalo assim, então ele começa a fazer qualquer coisa e eles são muito infectados. Agora, doutor, além da vacina, por exemplo, mal comparando aí com H1N1, né, eu acho que o grande diferencial ali, isso me corrija se eu estiver errado, é o Tamiflu, né? Ou seja, você tem uma medicação que não deixa a maioria dos pacientes morrer, né? O senhor acha que isso é um equilíbrio entre a vacina e o tratamento? E eu sei que o senhor não tem bola de cristal, mas em quanto tempo será que a gente vai demorar para superar toda essa crise aí do Covid-19? O Tamiflu, o Remdesivir e outros, eles têm um efeito marginal. Não é a bala de prata. Né? Então você dá nos casos graves, quando você sente que vai perder o paciente. Você não tem hoje nenhuma medicação. Não é um tratamento meio... Não, ele ajuda, no caso, agora tem esse que o próprio presidente dos Estados Unidos tomou, que é um soro hiperimune e tal, humanizado. Aquilo custa uma fortuna. Né? E funciona, também não é a bala de prata. Melhora, reduz a complicação, mas não é... Alguns tomando aquilo vão desenvolver doença grave. A única solução é a vacina mesmo. E que essa vacina chegue para todo mundo. Ou então você vai atingir a chamada imunidade de rebanho a um preço alto, como aconteceu com a gripe espanhola. Qual é um bom prognóstico, doutor, para a gente ter isso tudo aí, pela sua experiência? Eu acho que, se eu for dizer que andando rápido, mas dentro de uma realidade, eu acho que essa vacina, por exemplo, a Sinovac e a Oxford vão começar a ser aplicadas no Brasil por volta de meados de março. 2021. E aí nós vamos ver o que vai acontecer, porque você está montando fábrica, você montar uma fábrica de vacina que não é barato. Quando você estava acabando a fase 3, agora nós estamos
montando fábrica, já começou a montar fábrica na fase 2, que é quando você tem uma amostra pequena, porque o tempo assim exige. Então, vamos ver o que vai dar. Doutor, qual que é o mínimo percentual necessário de pessoas vacinadas para que as pessoas que não conseguirem ser vacinadas sejam beneficiadas por conta dessa imunidade de rebanho? Acima de 60%. Acima de 60%, os outros 40% acabam sendo beneficiados indiretamente. Porque o número de pessoas que são portadoras, transmissoras, vai cair muito. Então, a chance de você encontrar hoje, pela prevalência, a tua chance de encontrar alguém capaz de transmitir a doença para você é 1 para cada 2.000 encontros. Tá. É baixo isso? É baixo. É baixo. Mas você pode encontrar num vagão de metrô, sei lá, não 1.000, mas você vai encontrar. Por isso a importância de evitar aglomeração, né? Por isso que você tem que evitar a aglomeração. Então é uma chance pequena. E loteria você às vezes acerta, né? Então... Como o pessoal do Trump lá da equipe, né? Que foi dar uma voltinha de carro com ele ali. Pois é, ali é uma... Então, mas acho que eles deviam ter uma máscara especial, né? Porque não... Tem que ter uma máscara... Tem máscaras que você consegue proteger mesmo, né? Mas não é nem a N95. É a que tem um filtro EPA com poro de 0,3 micrômetros, né? Você tem uma redução bastante grande. Uma máscara caríssima, então aquela voltinha saiu cara, né? Porque se alguém daqueles motoristas ficasse doente, aí a campanha eleitoral dele tava pro brejo. Aí estava indo pro brejo, né? Então acho que eles tomaram algumas precauções para que não saísse bobagem ali, né? Só que o presidente pudesse eventualmente falar. Certamente. Bom, doutor, vamos agora para um breve intervalo. O programa Inacreditável volta daqui a pouquinho. Você está ouvindo o programa Inacreditável, com Paulo César Prado, Marcelo Santos e Marco Leone. Estamos de volta com o programa Inacreditável aqui da sua Vibe Mundial FM, conversando um bate-papo de altíssimo nível com o doutor Paulo Saldiva. Doutor, no contexto da época da gripe espanhola, se tivéssemos uma epidemia de Covid naquela época, naquele contexto, da maneira que aquele povo vivia, mataria mais que a gripe espanhola? Muito mais. A gripe espanhola tem uma letalidade de 0,01% dos casos acometidos. O Covid tem 1 a 2%. Muito agressivo, né? Veja, a gripe espanhola matou entre 50 a 100 milhões de pessoas em 1918, porque você não tinha antibiótico, você não tinha ventilador mecânico. Então, se você você morre ou do vírus ou da infecção bacteriana secundária, porque eles infectam muito, né? O vírus, sabe, o vírus deixa meio bobo o teu sistema imune, ele usa isso para poder crescer. Então a pessoa pode ter co-infecção, né? Então morreu, a estimativa é 50 a 100 milhões de pessoas. Milhões, é muita coisa. Multiplica isso por 10. Uau. Meu Deus. E considera a população do mundo naquela época. Né? Então, nós vamos falar de mais ou menos quase metade da população viva na Terra poderia assumir por causa disso. Quer dizer, olha a letalidade desse vírus, quer dizer, e como nós dentro das dificuldades que enfrentamos agora, estamos até nos comportando bem, né? Dentro do que, principalmente na parte científica, não nos governos, que os governos, a gente viu que realmente se dependesse dos governos... a gente teve sorte que o vírus não é tão bravo. Por exemplo, o ebola, ele é muito mais letal, ele tem uma mortalidade de 30%, quase 40%. Em alguns lugares na África ele chegou a 70%. Quase uma sentença de morte. É quase uma sentença de morte. E o ebola o cara morre sofrendo mesmo. Não, né? É muito ruim. E aí, só que acontece o seguinte, ele era tão letal e tão rápido, porque esse vírus ele é esperto, né? Entre você contaminar e ter sintomas, a mediana são 6 dias, mas pode chegar até 10 dias.
Então você pode andar sem saber que está doente Contaminar um monte de gente. e viajar, quer dizer, pode passar, medir temperatura e tal, e viajar. Então você espalha e ele vai manifestar sintomas mais tarde. O ebola não, você chegou, pum, no dia seguinte você... Então, e outra coisa, então ele era tão letal que a pessoa tinha o ebola e morria ali. Só que quando o reservatório é um morcego, começaram a desmatar para plantar geralmente palma na África, ficaram tufinhos de florestas espalhadas. Então os morcegos voam, né, eles foram se espalhando para ter ecossistema. Chegou perto do aeroporto, aí já começou essa doença que ninguém ligava, porque morria, para variar, um pessoal invisível, né? Morria no centro da África. Ninguém estava nem aí para ele. Ninguém estava nem aí. Aí, quando ele chega perto de um aeroporto grande, havia o risco do ebola chegar no andar de cima, na primeira classe do Titanic. Aí que o pessoal começou, a vacina começou a ser feita e saiu 3 anos depois, porque o vírus estava isolado há muito tempo e ninguém fazia vacina, justamente porque é pouca gente, não tinha mercado. Viável, né? Isso, mas a vacina, então, será que é isso? Quer dizer, nós vamos fazer em alguns vacina casos pra até vender? negavam o tamanho da pandemia por conta de turismo, né? Para não Isso. afastar. Bom, aí, você imagina se você tem um vírus, desde 95, se eu não me engano, final dos anos 90, o Departamento de Estado norte-americano já tinha informação de que a verdadeira ameaça para o mundo não era por arma nuclear. Porque se o indivíduo começar a levantar aquela ogiva lá, vai um monte de gente, bombardeia, começa E resolve. acaba, resolve. Era vírus. Então, sabe aquela história? Tem sempre uns filmes, né, que um cientista vai vir a onda, vai vir o meteoro, ninguém acredita, depois na hora. Isso já estava acontecendo exatamente o enredo. E a gente teve sorte que o vírus tem uma letalidade, é menor, por exemplo, do que a do vírus que circulou no Oriente Médio em 2002, que é muito maior. Doutor, sem querer fazer aqui, né, um alerta apocalíptico, né, que não é a nossa intenção, mas o senhor comentou essa história do vetor, né, do morcego e tal, e parece que, o senhor me corrija, por favor, que existem muitos vírus que estão hoje nos animais, que quando eles passam a contaminar o homem, né, isso gera um problema. Isso é uma tendência, ou seja, o senhor comentou que antigamente, né, a gente demorava um século para ter 1 ou 2 pandemias e agora décadas. A população vai ter que começar a se acostumar a lidar com coisas desse tipo daqui para frente, ou esse é um cenário muito pessimista? Não, ela vai ter que... O vírus sempre mutou, Marcos. Sempre mutou, ele sempre fez o papel dele. Só que o mundo nunca viajou tanto. Bom, eu peguei uma época, olha, só para pensar, eu vou falar uma linguagem para o jovem de hoje, para os brotos, né, para você ter ideia do que eu sou. Quando o indivíduo viajava para o exterior, tinha um colunista social chamado Tavares de Miranda, na Folha de São Paulo. Eu lembro. Que ele dizia assim, fulano de tal está fivelando as malas para ir para a Europa. Era caríssimo. Agora não. O mundo ficou muito mais conectado. Então, e as cidades cresceram muito, e tem muito transporte de massa, põe as pessoas junto, eventos de massa e tal. Então, para o vírus ficou mais fácil. Quer dizer, não só o vírus vai mutar, mas ele encontrou condições de espalhamento e disseminação. A contribuição do ser humano. Então, isso tem um problema. Talvez tenha que repensar um pouco esse sistema. Mas nós vamos ter que deixar de considerar a vacina como commodity, mas como um como. Veja, é a mesma coisa. Você não tem aquele negócio de pôr míssil voando lá em cima, e não atira nunca. Escudo antimista. Isso, mas nunca atirou, graças a Deus. É uma proteção, né? Faz um submarino nuclear que fica rodando as novas gerações nos Estados Unidos, custa quase 8 bilhões de para dólares. evitar que aconteça uma tragédia. É um seguro. É um seguro. É um seguro. Mesmo, com muito menos, você vai gastar muito menos, mas você vai ter que ter um sistema de vigilância, parecer uma febre esquisita em qualquer lugar. Você vai ter que isolar aquilo, sequenciar, determinar a letalidade dele e já começar, não só tentar se circunscrever com busca ativa, como também ter fábricas de vacina prontas para a corona. Quando você fala que os bichos que nos deram febre, 70% do que dá febre hoje veio de bicho. A varíola,
a tuberculose. A maior parte das infecções que estão aí foi o que a gente, quando domesticou de novo, né? Esse cabeção não podia ser caçador-coletor no crescente fértil do Oriente Médio. Só tinha um rio, né? O Eufrates, o Nilo, e era ali ou ali. Então, aí, eles começaram a domesticar animais. E aí começou, o crescimento das cidades passa por essas que a gente chama de epizootias. Sai do bicho e vai para nós. Depois de um tempo você se acostuma, mas há um custo alto de morrer os vulneráveis e sobreviverem os resistentes. Então nós vamos ter que passar por um período onde nós vamos ter certos conceitos como globalismo, né? Não, cada um estava na sua. Você pode erguer o muro o que quiser, você pode pôr o detetor de metal o que quiser, quantos barcos no Mediterrâneo você quiser, que você não segura uma estrutura que tem 100 milésimos de milímetro. Não tem como. Então, milionésimos de milímetro. Então, você vai ter, milésimos, 100 milésimos de milímetro. Então, você vai ter uma estrutura que você não vê, está carregado dentro de uma pessoa, você não tem mecanismo para detectar, então você vai ter que rapidamente ter o diagnóstico preciso e estar preparado. E isso custa dinheiro, que não foi alternativa, mas essa pandemia ensinou que o dinheiro que nós teríamos gasto, se tivéssemos feito para a prevenção, uma fábrica que tivesse rápido, que nem você tem para a gripe de um ano para outro, você muda para o coronavírus de plantão, né? Desde 2002, se a gente tivesse isso aqui, você hoje teria gasto mais uma mínima fração do que o mundo está perdendo de situação econômica. Mas eu acho que realmente essa pandemia de coronavírus, porque o dinheiro que está sendo gasto não só na questão de pesquisa, de fabricação de vacina e tudo mais, o que se perdeu de dinheiro nas grandes empresas e tudo mais, a pressão vai ser muito grande para que isso seja adotado. Porque é muito grande a perda. Só que a minha esperança no ser humano, veja, o vírus sabe o que vai fazer. Ele tem regra. Se eu jogar uma pedra no ar, eu sei que ela vai cair porque ela vai obedecer uma lei determinada da lei da gravidade. O comportamento humano não é assim. O problema é a sensatez. O senhor é uma pessoa sensata, muita gente no planeta também pensa como o senhor, ou parecido com o senhor, mas o que você vai esperar, por exemplo, de governos como o do Brasil, de governos como o dos Estados Unidos, de gente que nega a ciência? Então, quer dizer, vai atrasar em muito até pessoas importantes que queiram realmente agir dessa maneira, né? Talvez se tenha a crítica que a OMS foi devagar, que ela podia ter feito mais, pode ser que ela não tenha, mas ter um organismo global de vigilância epidemiológica é muito importante. E nós estamos desmontando, em vez de reformar e dizer, olha, tem que mudar a OMS, ou criar uma outra instituição que tenha, digamos, uma ação de pesquisa, quer dizer, você ter uma agenda de pesquisa dedicada para controle dessas novas pandemias, porque virão. É fundamental, né? Virão. Doutor, assim, fiquei com uma dúvida aí, né? E teoria da conspiração à parte, o senhor comentou que essa transmissão aí, ou seja, os vírus vieram dos animais para os homens, 70% desse, segundo o que o senhor falou. Alguma chance de se construir ou se fazer isso de propósito, ou seja, o vírus como uma arma, ou isso é muita teoria da conspiração? Não, esse não foi, porque não precisou. Esse vírus que está circulando, o SARS-CoV-2, ele tem 72% de similaridades da sequência. Quer dizer, quando você vai analisar a paternidade, né? Sim. Ele não é um match perfeito, ele tem quase 30% de diferença, mas ele é muito parecido com o que tinha no macaco. Já tinha sido isolado. Tem uma biblioteca de vírus, você tem uma coronoteca aí no mundo. Então ele já muito parecido, e ele deu uma turbinada, ou na gente mesmo, ou num bicho intermediário. Então não precisou criar, ele já existia. Mas você não tem a dúvida que você pode pegar um vírus da varíola, que é uma boa arma de destruição em massa, e turbiná-lo. Você pode modular o vírus. Assim então como isso não é possível. Não, é uma viagem completa. Assim. E é muito mais barato.
né? E faz um estrago muito grande, como a gente está vendo aqui. E mais difícil de ser detectado, né? A questão do dolo do negócio. Não, você pode entrar com um frasquinho pequeno, mas você não pode entrar com uma bomba atômica. Exatamente, é. Então eu estou falando, o mundo agora vai ter que se preparar para isso. E isso implica em colaboração global. E o pêndulo estava indo para o isolacionismo das nações. Por que a ciência respondeu mais fácil? Porque hoje, para você publicar uma revista legal na Science, na Nature, no New England Journal of Medicine, você tem que trabalhar em equipe, em rede. Senão você não publica. Não que os cientistas sejam melhores. Todos os defeitos humanos os cientistas têm. Mas eles gostam de... Para eles conseguirem atingir esse objetivo, hoje é tão caro fazer ciência que você já tem que trabalhar em rede. Então foi fácil. Os países não. Os países dependem de regras diplomáticas, de uma série de coisas, de interesses comerciais. Então não existe o hábito. Mas nós vamos ter que desenvolver uma estrutura multinacional para cuidar seriamente da prevenção das pandemias no futuro. Ah, certamente. Doutor, eu tenho uma dúvida aqui que é o seguinte. Em 2011, o senhor assinou um estudo, né, com mais 3 médicos, com a projeção de mortes e internações na rede pública por poluição atmosférica entre os anos de 2012 e 2030. Nesse estudo, mantendo o mesmo nível de poluição de 2011, teríamos 246 mil óbitos, 953 mil internações e um gasto público próximo de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Estamos em 2020. Os resultados acompanharam essa tendência? Sim, infelizmente sim. Porque o que a gente fez isso? Quando você fala que tem que reduzir poluição, limpar o ar, o que o pessoal fala? Que você é romântico, que você é abraçador de árvore, que você anda de bota branca, te chama de desacoplado da realidade, né? E não é bem assim. E eu participei do Comitê da Organização Mundial de Saúde, que em 2005 fez o padrão global de qualidade do ar, que vai ser revisto agora em 2020. O Brasil, o famoso CONAMA, que hoje está ainda pior, está em moda, ele está mudando para como não apoia o meio ambiente, por isso que chama CONAMA. Eles não aceitaram a regulamentação da Organização Mundial de Saúde. Por força do setor produtivo, muitas vezes são multinacionais. Isso gera uma coisa chamada racismo ambiental. Quer dizer, eu sou médico, eu não sei por que um pulmão ou um coração de um brasileiro ou de um africano é mais resistente do que de um sueco, por exemplo, né? Então, o que está acontecendo é que nos países que têm mais cidadania, mais capacidade de reivindicação, você faz isso e você faz... Para vender caminhão para a África ou carro para a África e tal, você pode ter um diesel pior, você pode ter uma coisa pior. E assim vai para um monte de coisa. E a gente fez uma conta dizendo, olha, se abaixar, né, você pode economizar isso. Quer dizer, e o custo de abaixar é menos do que esse 1 bilhão que foi pago em vidas humanas. Então você está subsidiando alternativas erradas com vidas, e também com dinheiro. Sim. Quer dizer, não tem nenhuma justificativa. Então o que você está fazendo? Em últimas palavras, você está... Perdão. Não tem problema. É um detetor de bobagem. Quando você começa a falar muito, o que acontece é que você está aceitando uma poluição maior que os europeus não aceitaram ou que os norte-americanos não aceitaram. Uhum. Mas é a mesma empresa, cara. São as mesmas multinacionais. Então, o argumento é sempre econômico. A gente está desmontando esse argumento. Poluição é coisa de país pobre. Quando você tem uma termoelétrica que não pode mais operar na Europa, ela não é desmontada e desaparece. Ela vai ser montada em outro lugar, que aceite isso. Que tem legislação... Que tem uma legislação mais frouxa, que é mantida a partir desses interesses. Por exemplo, agora, nessa pandemia, as nossas montadoras que já tinham concordado em reduzir as emissões para próximo do que é o europeu, o anterior, não o europeu atual, estão dizendo agora que não pode fazer por causa da economia. Ué, é que nem os nossos vereadores tinham dito que, como você ficar no trânsito faz você respirar poluição sem ter escolha,
que não podia mais rodar combustível fóssil na renovação da frota de 2018, né, do contrato com as empresas de ônibus. Eles adiaram por 20 anos. Não é que nem fazer ponte, porque você pode esperar uma ponte e usar daqui a 20 anos, mas se você morrer antes. Não tem condição. Ó, eu tenho um exemplo para o senhor entender bem, aliás, o senhor sabe, claro, mas para o público entender bem como funciona a questão da poluição no corpo humano. Antes de ser jornalista, eu trabalhei como motoboy por 5 anos. Por 5 anos. Nesses 5 anos, em 3 eu tive pneumonia e em 1 eu tive TB pleural. Uma tuberculose pleural, um derrame de líquido dentro do pulmão. Depois que eu deixei de ser motoboy, nunca mais aconteceu. Eu chegava em casa, andava de 12 a 13 horas de moto, tomava um banho de mais de 1 hora, porque estava com a fuligem grudada, assoava o nariz, saía preto. Então, é isso. A gente vê no pulmão. Sabe quanto você tem de superfície pulmonar? Quanto nós temos, um adulto? 200 metros. O teu pulmão, para fazer frente, ele tem que ter uma superfície absortiva de 200 metros. É uma quadra de tênis, mais ou menos. Uau. Como é que você mantém limpo? Se você vê a tua testa, como é que fica? Como é que fica lá dentro? Não, infernal. Então, por isso que eu estou dizendo. Então, se você andava, você estava 12, 13 horas. Por Você dia. fumou nesse período, multiplica por 0,7, era o número de cigarros que você fumava por dia. Quer Meio dizer, maço você imagina, por dia. eu nunca fumei na vida, Mas você fumava mas meio fumava. maço. É isso, exatamente. Você fumava meio maço por dia, sem ter escolha. Quer dizer, olha o mal que isso ocasionava e realmente quando acontecia e eu pegava pneumonia ou eu pegava a tuberculose, fiquei 6 meses tratando com um monte de medicamento. Sabe por quê? Porque aquela fuligem, ela tem algumas substâncias que inibem a imunidade. Tem umas células de defesa. Cada um de nós, como é que faz para caber 200 milhões? Você divide em pequenos pacotinhos chamados alvéolos. Cada alvéolo tem 2, 3 pitbull lá dentro. São células que estão esperando chegar a coisa para fagocitar, para englobar, para destruir. E alguns componentes daquela fuligem, porque a fuligem não é uma grafite, ela vem temperada com um monte de porcaria. Uhum. Tudo que está ali, né? E imune, e ela diminui a eficiência disso. Então você fica com a defesa, você fica mais vulnerável a infecções. Porque se vier junto um bacilo da tuberculose ou uma bactéria, ela vai encontrar Disfarçado, né? ela vai disfarçada, enquanto o que devia proteger meio com imunotoxicidade. Agora, doutor, não é meio que um contrassenso, assim, quer dizer, na verdade, a medicina evoluiu, né? Falando um pouquinho de longevidade, né? A gente falou da expectativa de vida, melhorou bastante, aumentou, subiu. Então fica aqui 2 reflexões, né? O que evoluiu mais? Foi a patologia ou a engenharia que fez máquinas que facilitaram isso? E o homem que vai viver mais de 200 anos já nasceu? Não. Eu gostaria que nascesse. Primeiro, respondendo a primeira pergunta, as duas Sim. coisas. Ok. A saúde não é só de gente branco prescrevendo. A saúde é máquina, suporte, desenvolvimento de novas formas e também, como eu estou dizendo, formas da organização da cidade. Por exemplo, se você pegar o mapa da cidade e for ver anos de vida perdidos, que a gente chama de morte antes de 70, de vida produtiva perdidos, você vai ver que ela vai aumentando na periferia da cidade. Mais ou menos, se usar a linha do metrô, quase 1 ano por estação. Né? Você tem no centro 80... Se vive menos no centro ou na periferia? Na periferia. Se vive menos. Menos. O cara sofre mais, ele tem que mais distância para percorrer. Menor tempo para cuidar das suas doenças. Menos acesso, mas, né? Tem uma exceção, é o Braz e a porção da Baixada do Glicério ali, que é onde o indivíduo morre, em média, por infarto do miocárdio, com 56 anos. Nossa. Então ele perdeu, não estou falando de morte matada ali, tira essa parte, que a violência também mora na periferia. De você morrer por não conseguir controlar as suas doenças. Bom, o que acontece? Significa que quando você quer saber
as razões dessa variabilidade, você põe distância do centro, cor da pele, educação e nível socioeconômico. Isso você explica, sabe quanto? 67% do sinal. Quer dizer, o que eu ensino para meus alunos na faculdade de medicina, que é da beta-bloqueador, estatina, antihipertensivo e tal, explica 37%. O resto não cabe na saúde. Tem que ser feito por outras áreas. Por isso que é um chavão, mas todas as políticas públicas deveriam ser centralizadas e integradas a partir da qualidade de vida e da saúde das pessoas. E o custo econômico disso não é só a internação. Aquela família que deixou de ter a renda, ela tem uma perda de... Aquilo é um dinheiro, é uma perda de capacidade de dinheiro que a família teve muito grande por causa da morte prematura. Então, assim, chegar, né, o homem a viver 150, 200 anos normalmente, isso demora muito tempo na cadeia evolutiva. Hein? Não vai acontecer no mundo inteiro, talvez na Suíça. Nos Estados Unidos, a tendência de aumento de expectativa de vida começou a reverter nos últimos 3 anos, por causa da obesidade. Então, nos Estados Unidos já está previsto que você vai ter uma geração de filhos que vai viver menos do que os pais, se continuar nessa tendência de dieta, obesidade e sedentarismo compulsório. Entendi. Doutor, em 2011, voltando para 2011, né, o senhor presidiu uma comissão de investigação na USP por conta de uma onda de estupros que estavam acontecendo na universidade. Não só isso também, como estava tendo racismo, estava tendo preconceito contra o homossexual, estava um desastre. E eu sei que o senhor saiu dessa comissão indignado com o comportamento, inclusive, da faculdade com relação a esses casos. Eu queria entender se hoje em dia melhorou esse comportamento da universidade com relação a esse tipo, porque esses casos certamente continuam acontecendo. A gente vê o exemplo do ex-BBB, que está acusado de 3 estupros relacionados também à faculdade recentemente. Não sei se foi da USP ou não, mas foi noticiado, inclusive, essa semana. E o senhor acha que esse tipo de comportamento da faculdade de, não vou dizer abafar o caso, mas de não investigar como deveria, fazer vista grossa, melhorou ou continua a mesma coisa? Melhorou muito, mas precisou sofrer, né? Isso foi em 2015, e eu presidi uma comissão e comecei a ouvir as pessoas. Então, o que ele mostrou que a faculdade de medicina, ela não era fundamentalmente diferente da sociedade. Não era que acontecia dentro de uma comunidade que tem 30 mil pessoas. Como acontece nas outras também. Como acontece em todas. E sempre foi assim. Nas universidades norte-americanas, começou isso com as universidades norte-americanas. A primeira tentativa da universidade é negar. Com medo da imagem, problema. Começa a querer se proteger. Depois, essas coisas hoje, no mundo de redes sociais, é impossível. Então começa a espirrar para fora. E aí, em vez de agir preventivamente, você tem que reagir. Né? E em consequência disso, a faculdade de medicina montou sistemas de proteção hoje muito eficientes. Né? Ah, legal. Que já tinha começado hoje. Eu não estou dizendo que isso previne a ocorrência, mas se fizer... Inibe, né? Não, se fizer, pega. Ah, tá. Né? Mas na época, a primeira reação foi assim, não existe. Acabou aquela sensação de impunidade, né, doutor? Um pouco. Hoje eu acho que é difícil o indivíduo fazer alguma coisa ali dentro. E a minha proposta foi essa, porque como já tinha acontecido, a onda já tinha começado na América do Norte, com a Stanford, Harvard, Yale, todas. A faculdade de medicina poderia falar assim, e nós não sabíamos, eu vivia lá o tempo todo, não sabíamos de alguns problemas que estavam ocorrendo ali dentro, podia falar assim, bom, peraí, está acontecendo e nós vamos resolver esse negócio aqui. Nós vamos definir o que pode e o que não pode ser feito aqui dentro e vamos fazer as sindicâncias necessárias para apurar se aquelas denúncias que apareceram eram reais ou não e tomar as medidas administrativas. E isso, na época, demorou mais do que eu queria e eu me senti falhando, porque eu tinha conversado com as pessoas e falei, puta, agora
não estou conseguindo, não estou sendo hábil para fazer esse negócio funcionar. E eu falei, bom, melhor eu saí da comissão e pedi licença. Na verdade, eu ia embora da USP, de repente eu fui indicado para ser diretor do Instituto de Estudos Avançados. Eu tive que voltar dessa minha decisão para assumir o Instituto. E agora, acho que a Faculdade de Medicina, nesse tempo, descobriu, pelo menos que eu não era tão maluco assim, que eu estava certo e que tinha que ter sistemas. Demorou um tempo, uma inércia para a faculdade para fazer. Isso está acontecendo em todas as universidades da USP e acontece, não é só na USP, não. Não, todos os lugares. Se você for ver, por exemplo, muitas faculdades, toda hora está acontecendo absurdo. Acontece na rua, acontece nos bares e acontece também nas faculdades. Só que a Faculdade de Medicina, ela tem um papel simbólico. Se tem um lugar que isso não pode acontecer, é na que Faculdade cuida de da Medicina. vida, né? Não dá. Não tem dá. como, é. Então, quer dizer, não pode acontecer em lugar nenhum, mas na Faculdade de Medicina simbolicamente não dá, né? Não, você não pode fazer xixi na piscina, mas de cima do trampolim é demais. É isso que aconteceu. Estava muito evidente e estava esparrando para fora. Então, eu acho que foi um sofrimento muito grande para mim, pessoalmente, para todos os alunos, para os professores, mas acho que a gente melhorou bastante. Doutor, infelizmente acabou o nosso horário, o programa estava muito bom e eu agradeço bastante a sua presença. Sinta-se à vontade para retornar quando quiser, viu? Eu agradeço muito, viu? Olha, eu adoro rádio. Vocês estão ouvindo o rádio e devem gostar, porque rádio é um negócio, é demais, é tudo de bom. Você está no estúdio aqui com gente sabida, conversando com você, que eu não estou vendo, mas o rádio tem aquela proximidade, é uma sensação que para mim eu ganho um presente. Por isso que eu queria agradecer. Para mim é inacreditável estar aqui e por isso que o programa chama a gente meio esquisita para falar, mas muito obrigado a todos vocês e estou à disposição. O presente é nosso, o presente foi certamente do público que está ouvindo a gente e de quem vai assistir a gente pela internet mais tarde. Marco Leone, um grande abraço para você. Paulinho, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Foi mais uma noite sensacional, doutor Paulo, muito obrigado. Acho que foi perfeito aí, no nível certo, né? De informação, passando para todo mundo. Um abraço para o nosso amigo Marcelo Santos. Marcelo Santos faltou, não justificou, vai ser descontado. Mas tem justificativa. Ah, tem? Aniversário então tá do pai dele. Bom, aí é uma justificativa agora fortíssima. Imagina quantos anos 91 anos. Aliás, meus parabéns, 91 Exatamente. Anos o pai do Marcelo Santos, realmente está de parabéns. Bom, um grande abraço a todos vocês, até terça-feira! O blog do Paulinho apresentou Programa Inacreditável.